Faxineira grávida de 8 meses desmaia de cansaço. O CEO milionário a encontra e a carrega nos braços até o hospital. E o que ele descobre depois é chocante. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A noite caía sobre a cidade, mas para Arthur o dia parecia não ter fim. Aos 40 anos, ele era o dono de um império, um homem cujo nome era sinônimo de sucesso e poder. Mas dentro daquelas paredes de vidro e aço, ele era apenas a sombra de si mesmo, um rei em um castelo vazio. Hoje, a dor era uma companheira mais insistente. Fazia exatamente 5 anos. 5 anos desde o telefonema que partiu sua vida ao meio, o dia em que perdeu sua esposa, Helena, e seu pequeno filho, Davi, em um acidente de carro. O porta-retrato sobre a mesa de Mogno era seu único consolo e sua maior tortura. O sorriso de Helena, os cachos de Davi, uma vida inteira de felicidade, congelada em uma imagem. Ele passou os dedos pela superfície fria do vidro, a saudade apertando sua garganta. O silêncio do prédio era pesado, interrompido apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado. Seus funcionários já tinham ido embora há horas. Apenas ele e os fantasmas de suas memórias permaneciam. Ele se recostou na cadeira de couro, fechando os olhos, permitindo que a escuridão de dentro se misturasse com a de fora. Foi então que um som quebrou a quietude. Um baque surdo, vindo do corredor. Não era alto, mas no silêncio absoluto daquele andar, soou como um trovão. Ele ficou imóvel por um instante, o corpo tenso. Segurança? Improvável. A equipe de limpeza? Sim, era o mais lógico. Mas o som não foi de um balde caindo ou de um aspirador batendo contra uma parede. Foi um som orgânico, pesado. Preocupado, ele se levantou e caminhou em direção à porta maciça do seu escritório. Ao abri-la, a cena que encontrou fez seu coração parar por uma fração de segundo. Caída perto do carrinho de limpeza estava uma mulher. Uma jovem, vestida com o uniforme cinza da empresa terceirizada. E ela estava grávida. Seu rosto estava pálido, os olhos fechados, uma das mãos repousando instintivamente sobre a barriga imensa e redonda. Por um momento, Arthur ficou paralisado. Imagens invadiram sua mente. Helena, radiante com a barriga de Davi, os ultrassons, as roupinhas de bebê. A dor veio com força, ameaçando derrubá-lo. Mas então ele olhou para a mulher no chão, tão frágil e desamparada, e outro sentimento, um que ele não experimentava há anos, tomou conta dele com uma força surpreendente. Um impulso primitivo, uma necessidade urgente de proteger. Ele correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. "Senhora, você consegue me ouvir?" Ele perguntou, a voz mais firme do que ele esperava. Ele tocou seu ombro com cuidado, mas ela não reagiu. Sua respiração era superficial. Ele pegou o celular do bolso e discou o número da emergência, mas sua mão parou antes de completar a chamada. O hospital mais próximo ficava a apenas 10 minutos de carro. Uma ambulância poderia demorar mais. Sem pensar 2 vezes, ele tomou uma decisão. Com um cuidado que surpreendeu a si mesmo, ele passou um braço por baixo dos joelhos dela e o outro por suas costas. Ela era mais pesada do que parecia, mas a adrenalina que corria em suas veias o impedia de sentir o esforço. Ele a levantou do chão, seu corpo inerte em seus braços. Ele a carregou pelo corredor silencioso, seus passos apressados no mármore polido. No elevador privativo, ele a ajeitou com dificuldade, garantindo que sua cabeça estivesse apoiada. No estacionamento subterrâneo, ele a colocou com delicadeza no banco do passageiro de seu carro de luxo, reclinando o assento para que ela ficasse confortável. Ele dirigiu pela cidade adormecida, ignorando os semáforos. A cada poucos segundos, ele olhava para ela, para a curva de sua barriga sob o tecido do uniforme. Uma vida estava ali, uma vida que dependia dele naquele momento. E de uma forma estranha e profunda, ele sentia que também dependia dela.
Dependia da chance de fazer a coisa certa, de proteger alguém, de preencher o vazio que o consumia há 5 longos anos. O tempo na sala de espera do hospital se arrastava. Cada minuto parecia 1 hora. Arthur estava sentado em uma cadeira de plástico desconfortável, o tecido caro de seu terno amassado, completamente fora de lugar num ambiente estéril e impessoal. Ele poderia ter ido embora. Poderia ter deixado seu número de telefone e voltado para o luxo silencioso de sua cobertura. Ninguém esperava que ele ficasse, mas ele não conseguia sair. Uma força invisível o mantinha preso àquele lugar, uma necessidade de saber que a mulher e a criança que ele carregou em seus braços estavam seguras. Ele se questionava sobre o motivo de sentir essa conexão tão forte, mas não encontrava uma resposta lógica. Era apenas um sentimento, uma certeza em seu peito de que ele precisava estar ali. Finalmente, um médico de aparência cansada se aproximou, segurando uma prancheta. "O senhor é o parente da paciente do quarto 203? Arthur se levantou rápido. "Não, eu sou o chefe dela. Eu a encontrei desmaiada e a trouxe. Como ela está? E o bebê?" O médico deu um pequeno sorriso tranquilizador. "Ela está estável. Foi um quadro de exaustão e desidratação, o que causou a queda de pressão. Nós a medicamos e ela está descansando. O bebê está perfeitamente bem, monitoramos os batimentos e ele está forte. Ela é uma moça de sorte, e o filho dela também." Um alívio imenso percorreu o corpo de Arthur, soltando uma tensão que ele nem sabia que estava segurando. "Obrigado, doutor. Eu posso vê-la?" "Claro. Ela ainda está dormindo, mas já foi transferida para um quarto. É no final do corredor. Apenas tente não fazer barulho", instruiu o médico antes de se afastar. Arthur caminhou pelo corredor, o som de seus sapatos caros sendo a única coisa que quebrava o silêncio da noite hospitalar. Ele parou em frente à porta do quarto 203 e respirou fundo antes de entrar. Clara acordou lentamente, como se estivesse saindo de um nevoeiro. Ela abriu os olhos e a luz fraca do quarto a fez piscar. Estava em uma cama que não era a sua, com um lençol áspero cobrindo seu corpo. Olhou para o lado e viu o suporte de metal com uma bolsa de soro conectada ao seu braço. O pânico a atingiu. Imediatamente, suas 2 mãos foram para a sua barriga, buscando sentir algum movimento, alguma confirmação. "Ele está bem." A voz masculina, calma e grave, a assustou. Ela virou a cabeça rapidamente e o viu. O homem do escritório. O chefe de todos os chefes. O Sr. Arthur. Ele estava sentado em uma poltrona no canto do quarto, a postura reta, mas com uma expressão de cansaço no rosto. Vê-lo ali, em um ambiente tão íntimo e vulnerável, era a coisa mais estranha do mundo. Onde eu estou?" ela perguntou, a voz fraca e rouca. "Você está no Hospital Santa Lúcia. Você desmaiou enquanto limpava o andar da presidência. Eu a trouxe para cá." Ele explicou de forma simples, sem se mover da cadeira. A memória voltou em flashes. O cansaço extremo, a tontura, o chão frio vindo ao seu encontro. Mas a única coisa que importava agora era a pergunta que queimava em sua garganta. "Meu bebê", ela sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas de medo. "Como está o meu bebê?" Arthur se levantou e se aproximou da cama, mantendo uma distância respeitosa. Ele apontou para a pequena máquina ao lado dela, de onde vinha o som que ela estava ouvindo. "Está vendo aquele monitor e ouvindo esse som?" ele disse, a voz suave. "São os batimentos do coração dele. O médico disse que ele está forte e saudável. Vocês 2 estão bem." Clara fixou o olhar na tela, onde uma linha verde subia e descia, em um ritmo constante e poderoso. O som do coração do seu filho. Era a melodia mais linda que ela já tinha ouvido. As lágrimas que antes eram de medo, agora rolavam por seu rosto por alívio e gratidão. Arthur observava a cena, o coração dele se apertando de uma forma dolorosa e ao mesmo tempo curativa. Aquele som, o som de uma vida prestes a começar.
Ele se lembrou do silêncio ensurdecedor que se instalou em sua casa após perder Helena e Davi. Um silêncio que nenhuma riqueza ou sucesso conseguiu preencher. Mas agora, aquele bip ritmado parecia preencher um pedaço do vazio. Naquele instante, olhando para aquela jovem mãe assustada e ouvindo o coração de seu filho ainda não nascido, Arthur fez uma promessa silenciosa para si mesmo e à memória de sua família. Ele não deixaria que nada de mal acontecesse àquela mulher ou àquela criança. Ele os protegeria. Seria sua forma de se redimir, de dar um novo significado à sua dor. Clara limpou as lágrimas com as costas da mão. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Mas por que o senhor fez tudo isso? Por que ficou aqui? A pergunta dela era direta, cheia de uma confusão genuína. Arthur buscou uma resposta, mas não conseguiu verbalizar a complexidade de suas emoções. Apenas descanse agora, Clara, ele disse, usando o nome dela que leu na ficha de admissão. Você e seu filho precisam recuperar as forças. Isso é o que importa. Arthur voltou ao hospital no dia seguinte. Ele não foi por obrigação, mas por um impulso que ele mesmo ainda tentava entender. Em suas mãos, trazia uma pequena sacola com sucos naturais e algumas revistas. Um gesto simples que o fazia se sentir menos como o CEO intimidador e mais como uma pessoa comum prestando apoio. Quando entrou no quarto, encontrou Clara sentada na cama, olhando pela janela com uma expressão perdida. Ela parecia melhor fisicamente, com mais cor no rosto, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Bom dia, ele disse suavemente para não assustá-la. Clara se virou, um pouco surpresa ao vê-lo ali novamente. Um leve rubor subiu por suas bochechas. Bom dia, Sr. Arthur. O senhor não precisava ter vindo de novo. Eu queria saber como você estava. Ele respondeu, colocando a sacola na mesinha ao lado da cama. E, por favor, me chame apenas de Arthur. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Clara apertava a borda do lençol com as mãos, sem saber o que dizer. A gratidão lutava contra a desconfiança dentro dela. Por que um homem como ele continuava a demonstrar tanto interesse? Arthur sentiu a hesitação dela e decidiu ser direto, mas com cuidado. Clara, os médicos disseram que você terá alta amanhã. Eu estive pensando... Você me desculpa se a pergunta for muito pessoal, mas... E o pai do bebê? Ele sabe o que aconteceu? Existe alguém que possa te dar suporte quando você sair daqui? A pergunta ficou no ar, e o rosto de Clara se fechou. Ela desviou o olhar, a vergonha e a dor visíveis em sua postura. Por um momento, Arthur pensou que tinha ido longe demais, que ela não responderia. Mas então... Ela respirou fundo e começou a falar, a voz baixa, quase um sussurro. Não existe ninguém. Nós não estamos mais juntos. Eu sinto muito. Arthur disse com sinceridade. Clara deu um sorriso triste. Eu também. Eu achei que ele era diferente, sabe? Eu o conheci há quase 1 ano. O nome dele é Ricardo. Ele não tinha muito. Era vendedor ambulante. Vivia de forma simples. Mas ele era gentil, me fazia rir. Eu me senti segura com ele. Ela fez uma pausa, os dedos traçando círculos invisíveis na barriga. Eu nunca tive muita sorte na vida. Meus pais faleceram quando eu era jovem. Fui criada por uma tia. Aprendi a me virar sozinha desde cedo. Com Ricardo, eu pensei que finalmente tinha encontrado alguém com quem dividir o peso das coisas. Eu me senti feliz. E então... Eu descobri que estava grávida. Arthur ouvia em silêncio, o coração pesado de compaixão. Ele podia imaginar a cena, a esperança nos olhos dela ao dar a notícia. Eu estava com tanto medo, mas também tão feliz, continuou Clara, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Eu achei que construiríamos uma família, mas quando eu contei a ele, tudo mudou. O sorriso dele desapareceu. Ele ficou distante, disse que um filho não estava nos planos dele, que não tinha como assumir essa responsabilidade. 2 dias depois, ele foi embora. Simplesmente sumiu.
trocou o número de telefone, abandonou o pequeno apartamento onde morava. Ele me deixou sozinha, sem dizer uma palavra. A história dela, contada de forma tão crua e dolorosa, acendeu uma raiva fria dentro de Arthur. Uma raiva contra aquele homem covarde que tinha abandonado uma mulher em seu momento de maior necessidade. Ao mesmo tempo, uma imensa admiração por Clara crescia em seu peito. Apesar da dor, do abandono, da solidão, ela estava ali, lutando por seu filho com todas as forças que tinha. Eu vou ficar bem, disse ela, como se estivesse tentando convencer a si mesma. Eu tenho meu emprego, meu pequeno quarto alugado. Eu vou dar um jeito. Meu filho não vai sentir falta de nada. A determinação na voz dela era comovente, mas Arthur via a realidade por trás da bravura. Uma faxineira, grávida de 8 meses, sozinha. Era uma situação insustentável. A promessa que ele fez a si mesmo naquela noite voltou com força total. Clara, ele começou, a voz firme. A empresa vai cobrir todas as suas despesas hospitalares e eu quero que você saiba que você não vai voltar para esse quarto alugado. Eu providenciei um apartamento para você, seguro e confortável. Pelo menos até o bebê nascer e você se reestabelecer. Considere como um benefício, uma licença maternidade estendida. Clara olhou para ele, os olhos arregalados, chocada. Ela balançou a cabeça imediatamente. Não, de jeito nenhum, senhor. Arthur, eu não posso aceitar. É muita coisa. Eu não sou um caso de caridade. Eu agradeço tudo o que o senhor fez, mas eu não posso aceitar isso. O orgulho dela era quase tão grande quanto sua força. Isto não é caridade, Arthur insistiu, a voz calma, mas sem recuar. Não pense nisso como algo para você. Pense como algo para o seu filho. Ele merece nascer em um lugar seguro. Merece que a mãe dele esteja descansada e sem preocupações. Por favor, me deixe fazer isso. Por ele. O argumento dele a atingiu em cheio. O bem-estar do seu filho era seu ponto fraco. A única coisa que poderia fazê-la baixar a guarda. Ela olhou para as próprias mãos, depois para a sua barriga. A ideia de ter um lugar seguro, de não precisar se preocupar com o aluguel ou com subir lances de escada no final do dia, era um alívio tão grande que quase a fez chorar de novo. Ela estava dividida entre sua independência e o futuro de seu bebê. Lentamente, depois de um longo silêncio, ela sussurrou. Tudo bem. Clara saiu do hospital e foi levada diretamente para o endereço que Arthur lhe deu. Ela esperava um lugar simples, talvez um pouco melhor que seu antigo quarto, mas quando o carro parou em frente a um prédio de apartamentos arrumado em um bairro tranquilo e arborizado, seu coração acelerou com nervosismo. Arthur a acompanhou até o apartamento no 2º andar, abriu a porta e gesticulou para que ela entrasse. O lugar era perfeito. Não era grande ou luxuoso, mas era limpo, iluminado e acolhedor. Havia uma pequena sala com um sofá confortável, uma cozinha equipada com tudo o que era necessário, e um quarto com uma cama de casal arrumada. Em um canto do quarto já estava montado um berço de madeira clara. Clara passou os dedos pela grade do berço, os olhos marejados. Tudo estava pronto. Um lar. Eu espero que você goste, disse Arthur, parado perto da porta, como se tivesse medo de invadir o espaço dela. É seguro e fica perto do hospital para as suas consultas. Gostar? Ela repetiu, a voz embargada. É mais do que eu poderia sonhar. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Apenas cuide de você e do bebê, ele respondeu. Nas semanas que se seguiram, Arthur se tornou uma presença constante e silenciosa na vida de Clara. Ele não era invasivo, mas suas visitas se tornaram regulares. 2 ou 3 vezes por semana ele aparecia no final do dia. No início, as visitas eram breves e formais. Ele trazia sacolas de supermercado cheias de frutas, legumes e tudo o que a médica dela havia recomendado. Você se alimentou direito hoje, Clara? Ele perguntava enquanto guardava as coisas na cozinha. Sim, senhor. Arthur, eu comi tudo, ela respondia.
sentada à mesa, sentindo-se um pouco sem jeito. Ele insistia que ela o chamasse apenas de Arthur, e aos poucos ela começou a se acostumar. As conversas foram lentamente se tornando mais fáceis. Ele perguntava sobre suas consultas médicas, sobre como ela estava se sentindo, sobre os movimentos do bebê, e ela, com o tempo, começou a relaxar na presença dele, a desconfiança inicial dando lugar a uma gratidão genuína e a algo mais que ela não conseguia nomear. Ela percebeu que ele parecia menos o CEO todo-poderoso e mais um homem solitário buscando alguma forma de conexão. Em uma tarde de terça-feira, ele chegou trazendo, além das compras habituais, uma sacola de uma loja de brinquedos. Ele parecia um pouco sem graça ao estender a sacola para ela. Eu estava passando em frente a uma loja e vi isto. Achei que ele iria gostar, disse Arthur, evitando o olhar dela. Clara abriu a sacola e tirou de dentro o ursinho de pelúcia mais macio e fofo que já tinha visto. Era de um tom de caramelo, com olhos de botão escuros e um laço de fita no pescoço. Era um gesto tão simples, tão inesperado e tão profundamente carinhoso que o coração dela se apertou. Não era comida, não era um item de necessidade, era um presente, o primeiro presente de seu filho. Ela abraçou o urso contra o peito, as lágrimas vindo aos seus olhos sem que ela pudesse controlar. Ele é lindo, Arthur. Muito obrigada. Não foi nada, ele disse, mas um pequeno sorriso tocou seus lábios ao vê-la emocionada. Clara colocou o urso com cuidado dentro do berço vazio e se virou para ele. Impulsionada por uma curiosidade que superou sua timidez, ela perguntou: Você parece saber do que os bebês gostam. A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. O sorriso desapareceu, substituído por uma sombra de tristeza que passou por seus olhos tão rápido que Clara quase pensou ter imaginado. Ele ficou em silêncio por um instante antes de responder, a voz um pouco mais baixa. Eu já tive alguma prática, há muito tempo, ele disse apenas. A resposta curta e cheia de um sentimento não dito criou um novo tipo de intimidade entre eles. Clara entendeu que havia uma história ali, uma história de dor que explicava a melancolia que ela às vezes via em seu olhar. Ela não pressionou. Em vez disso, sentiu um desejo de confortá-lo, da mesma forma que ele a estava confortando. A partir daquele dia, algo mudou. As visitas de Arthur se tornaram menos sobre o bebê e mais sobre eles. Eles conversavam sobre coisas simples, o noticiário, o tempo, os livros que ela lia para passar as horas. Ele contou sobre o trabalho, não sobre os milhões e os negócios, mas sobre o estresse, a pressão, as longas horas. E ela contou sobre seus sonhos de um dia, talvez, fazer um curso de culinária. Um vínculo silencioso estava se formando, tecido com pequenos gestos de cuidado e momentos de vulnerabilidade compartilhada. Clara começou a esperar ansiosamente por suas visitas, pelo som de seus passos no corredor. E Arthur encontrava naquele pequeno apartamento um refúgio do mundo frio e vazio que o esperava em casa. Ele estava se abrindo, e ao fazer isso, estava permitindo que uma nova luz entrasse em sua vida. E Clara, pela primeira vez em muito tempo, estava começando a acreditar que talvez ela e seu filho não estivessem mais sozinhos. As últimas semanas da gravidez de Clara passaram em uma tranquilidade que ela nunca imaginou ser possível. A presença constante de Arthur se tornou o pilar de seus dias. Ele não era mais apenas o CEO que a salvou. Ele era seu amigo, seu confidente, a única pessoa no mundo que sabia de seus medos e esperanças. Eles haviam criado uma rotina confortável. Às vezes, ele a levava para caminhar no parque. Outras vezes, apenas ficavam em silêncio no apartamento, lendo ou ouvindo música suave. Em uma noite quente de janeiro, enquanto eles dividiam uma fatia de bolo na pequena mesa da cozinha, Clara parou de repente, a mão indo direto para a base de sua barriga. Uma expressão de surpresa tomou seu rosto.
O que foi? Arthur perguntou imediatamente, a preocupação em sua voz. Eu não sei, foi diferente, ela disse, respirando fundo. Uma cólica, mas muito forte. Ela tentou se levantar, mas outra contração a atingiu, mais intensa que a primeira, roubando-lhe o fôlego. Ela se apoiou na mesa, o rosto pálido. Arthur, acho que está na hora. O pânico que deveria ter tomado conta de Arthur simplesmente não veio. Em seu lugar, uma clareza de propósito o dominou. A promessa que ele fez a si mesmo no hospital agora tinha um chamado à ação. Tudo bem, fique calma, eu estou aqui, ele disse, a voz firme e tranquilizadora. Ele a ajudou a ir para o sofá, pegou o celular para cronometrar as contrações e pegou a pequena mala de maternidade que já estava pronta ao lado da porta. Ele agia com uma eficiência calma, que era um bálsamo para o medo crescente de Clara. Quando as contrações ficaram mais próximas, ele a ajudou a descer para o carro, segurando seu braço a cada passo. No hospital, ele não a deixou por um segundo. Ele lidou com toda a burocracia da internação, respondendo às perguntas das enfermeiras com precisão. Quando foram levados para a sala de parto, ele estava ao lado dela, exatamente onde ela precisava que ele estivesse. As horas seguintes foram de dor para Clara. A cada nova contração que a rasgava por dentro, a mão de Arthur estava lá para ela apertar. A voz dele estava lá para guiá-la. Respire fundo, Clara. Você consegue. Olhe para mim. Estou bem aqui com você, ele repetia, limpando o suor da testa dela com um pano úmido. Para os médicos e enfermeiras, ele era o marido dedicado. Ninguém questionou. E para Clara, ele era seu porto seguro. Em meio à dor avassaladora, ela se agarrava à presença dele como uma âncora. Ela não estava mais sozinha. Finalmente, após horas que pareceram uma eternidade, a médica anunciou: é agora, Clara. Na próxima contração, preciso que você faça força. Com um grito que continha toda a sua força, medo e esperança, Clara empurrou. E então, o som mais milagroso do mundo encheu a sala. Um choro forte, agudo, cheio de vida. O corpo de Clara relaxou completamente na cama, a exaustão tomando conta dela. Lágrimas de alívio e amor corriam livremente por seu rosto enquanto a enfermeira limpava seu bebê e o colocava em seu peito. É um menino, mamãe, um menino lindo e saudável. Ele era perfeito. Pequeno, enrugado, com um tufo de cabelo escuro. Clara o beijou na testa, sussurrando: Oi, meu amor, bem-vindo. Arthur observava de um canto, o coração batendo descontroladamente. Ver a força de Clara, ver a chegada daquela nova vida. Aquilo o quebrou e o reconstruiu por dentro. A alegria no quarto era tão intensa que quase doía. Depois de alguns minutos, Clara ergueu os olhos para ele, o rosto cansado, mas radiante. Arthur, ela chamou suavemente. Ele se aproximou da cama. Você quer segurá-lo? O nome dele é Lucas. O convite o atingiu com uma força inesperada. Segurar um bebê. Ele não fazia isso há 5 anos. O medo o paralisou por um instante. Medo da memória, da dor que certamente viria. Mas ele olhou para o rosto confiante de Clara e para o pequeno ser aninhado em seus braços e não pôde recusar. Com as mãos tremendo um pouco, ele estendeu os braços. A enfermeira o ajudou a pegar o bebê, mostrando como apoiar a cabeça. E então, Lucas estava em seus braços, tão leve, tão quente, tão real. Ele cheirava a vida nova. Arthur olhou para o rostinho minúsculo, os olhos ainda fechados, a boca se movendo em busca de algo. Foi naquele momento que a represa que ele construiu ao redor de seu coração por 5 anos se rompeu. Uma lágrima escorreu por seu rosto, depois outra e outra. Eram lágrimas silenciosas, quentes, que lavavam sua alma. Eram lágrimas por Davi, seu menino perdido. Eram lágrimas pela solidão, pela dor que carregou por tanto tempo. Mas também eram lágrimas de uma alegria pura, de uma gratidão imensa por aquele pequeno milagre em seus braços. Ele sentiu o peso daquela vida e, junto com ele,
O peso de sua própria dor finalmente começou a diminuir. Olhando para Lucas, ele não sentia mais apenas o dever de proteger. Ele sentia amor, um amor avassalador e incondicional. Ele não queria mais ser apenas um benfeitor. Ele queria ser parte da vida deles. Queria estar lá para ver Lucas abrir os olhos, para ouvir sua primeira risada, para segurá-lo quando caísse. Ele queria estar lá para Clara. Ele queria uma família. Os primeiros dias da vida de Lucas foram de uma paz quase sagrada. O pequeno apartamento, antes um refúgio para a solidão de Clara, agora era um ninho cheio de vida. O choro do bebê, seus pequenos suspiros enquanto dormia, tudo era música. E Arthur estava lá para cada momento. Ele chegava no final da tarde, depois de um dia exaustivo no escritório, e a tensão em seus ombros parecia desaparecer no instante em que pegava Lucas no colo. Ele trocava fraldas, ajudava a dar banho e muitas vezes ficava com o bebê no colo por horas, apenas para que Clara pudesse descansar um pouco. Naquela tarde, o sol entrava suave pela janela da sala. Clara tinha acabado de amamentar e Arthur estava balançando Lucas suavemente, cantarolando uma melodia antiga que ele nem lembrava de onde conhecia. Lucas dormia profundamente em seus braços, uma expressão serena em seu rostinho. Ele se parece com você quando dorme, disse Clara, sorrindo do sofá, com essa mesma expressão calma. Arthur sorriu de volta para ela, um sorriso genuíno, cheio de um calor que ele não sentia há anos. Acho que nós dois encontramos um pouco de paz, não é? O sentimento de família era tão real, tão presente, que por um instante, Arthur se permitiu acreditar que aquilo poderia ser para sempre. Naquele momento, com o peso quente do bebê em seus braços e o olhar carinhoso de Clara sobre ele, seu mundo estava completo. Então, a campainha tocou. O som, normal em qualquer outro dia, pareceu quebrar o encanto daquele momento. Deve ser a entrega da farmácia, disse Clara, levantando-se. Eu já volto. Arthur continuou balançando Lucas, mas uma estranha sensação de inquietação o percorreu. Ele ouviu a voz de Clara na porta, seguida por uma voz masculina que soou abafada, mas que fez cada músculo de seu corpo ficar tenso. Era uma voz que ele não ouvia há uma década, mas que seu subconsciente reconheceu instantaneamente. Ricardo, o que você está fazendo aqui? A voz de Clara era um misto de choque e raiva. Como você me encontrou? Clara, por favor, me escuta, disse o homem. Eu sei que eu errei. Eu fui um covarde, mas eu soube que nosso filho nasceu e eu precisava ver você. Eu quero consertar as coisas. O ar saiu dos pulmões de Arthur. Aquele nome, Ricardo, o vendedor ambulante que a abandonou, o pai de Lucas. Ele se levantou, o movimento rígido, quase robótico, e caminhou em direção à porta com o bebê ainda adormecido em seus braços. Quando ele apareceu na sala, a cena que se desenrolava na porta se congelou. Clara estava pálida, com os braços cruzados na defensiva, e o homem parado no corredor não era um estranho qualquer. Ele era mais velho, o rosto marcado por uma vida que Arthur não conhecia, mas era inconfundivelmente ele, seu irmão mais novo. Ricardo. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O choque em seu rosto era total. Ele olhou de Arthur para o bebê que ele segurava, e depois de volta para Arthur, a confusão e o pânico em uma batalha em seu olhar. Arthur? Ricardo gaguejou, a voz falhando. O que você está fazendo aqui? A pergunta fez o mundo de Clara girar. Vocês se conhecem? Arthur ignorou a pergunta dela. Todo o calor, toda a paz que ele sentia há segundos, transformou-se em gelo. O bebê em seus braços, que antes era um símbolo de luz e redenção, de repente se tornou a prova viva da última e mais cruel irresponsabilidade de seu irmão. A dor de ter perdido Davi, seu próprio filho, voltou com uma fúria avassaladora, misturada com uma raiva que queimava em suas veias. Essa é uma pergunta que eu deveria estar fazendo, Ricardo.
disse Arthur, a voz baixa e perigosa, cada palavra pesando 1 tonelada. O que diabos você está fazendo aqui, na porta desta mulher? A mente de Arthur viajou no tempo. Ele se viu de volta à biblioteca da mansão da família, 10 anos atrás. Ricardo, com 20 e poucos anos, cheio de uma raiva desafiadora, jogando um molho de chaves na mesa. Eu não quero essa vida, Arthur. Eu não quero o dinheiro, não quero as empresas, não quero a responsabilidade. É tudo seu. Eu vou viver minha vida de verdade, livre de tudo isso. E então ele saiu, deixando para trás um império para Arthur gerenciar e um buraco no que restava de sua família. E agora ele estava ali. Depois de mentir, de fingir ser um vendedor ambulante para uma mulher inocente, de abandoná-la grávida. O choque deu lugar a uma dor profunda. Aquele bebê, Lucas, a luz que entrou em sua vida escura, era seu sobrinho, o filho do homem que mais o magoou no mundo. Ele olhou para o rosto confuso e assustado de Clara. Depois, olhou para o rosto adormecido de Lucas, sua família. Uma família que parecia ter nascido da mentira e da dor. A felicidade que ele tinha acabado de tocar com os dedos se desfez em pó. O silêncio que se instalou no apartamento depois que a porta se fechou era pesado, carregado de perguntas sem respostas. Clara olhava para Arthur, o rosto pálido de choque, o corpo tremendo. O homem que a abandonou e o homem que a salvou se conheciam. A realidade dessa conexão era tão absurda, tão impossível, que sua mente se recusava a processar. Arthur? Ela sussurrou, a voz fraca. O que foi isso? Me explica, por favor. Ricardo, do outro lado da porta, bateu uma vez. Arthur, abra a porta. Nós precisamos conversar. Ignorando os chamados, Arthur se virou completamente para Clara. Seu rosto, antes cheio de um calor paterno, agora era uma expressão dura de raiva e dor contidas. Seus olhos encontraram os dela, e ele viu o medo crescendo ali. Instintivamente, ele deu um passo para trás, criando uma barreira entre a porta e ela, que ainda estava perto do berço, onde Lucas, felizmente, continuava a dormir, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Arthur, fale comigo, insistiu Clara, a voz ganhando força. Como você conhece o Ricardo? Arthur lutava contra um turbilhão de emoções. A verdade era perigosa. Contar a ela que Ricardo era seu irmão, que ele mentiu sobre ser um simples vendedor, que toda a sua história era uma farsa ligada à fortuna da família dele, seria como jogar uma bomba na vida já tão frágil de Clara. Isso a destruiria. E pior, poderia destruir a confiança que ela finalmente depositou nele. Ele não podia arriscar. Não agora. Ele é uma pessoa do meu passado, disse Arthur, escolhendo as palavras com um cuidado extremo. Alguém que eu não via há muito, muito tempo. Alguém que não é confiável. Isso não é uma resposta, retrucou Clara, a frustração evidente. Ele te chamou pelo nome. Vocês se olharam como se fossem velhos inimigos. Que passado é esse? Clara, por favor, ele pediu, a voz suplicante. A única coisa que você precisa saber é que eu não tinha ideia de que era ele. Eu juro, pela memória da minha família, eu nunca imaginei que o homem que te fez tanto mal era ele. Se eu soubesse, eu teria te contado. A sinceridade em seu juramento era inegável, mas não era o suficiente para acalmar o coração dela. Uma nova e terrível possibilidade começou a se formar na mente de Clara, uma que era muito mais imediata e assustadora do que qualquer segredo do passado de Arthur. Ricardo estava de volta, e ele disse que queria consertar as coisas. O medo tomou conta dela, um medo animal, primitivo, o medo de uma mãe. Ela correu para o berço, colocando-se na frente dele como uma leoa protegendo seu filhote. Seus olhos estavam arregalados, fixos em Arthur, mas ela parecia ver através dele, imaginando o pior cenário possível. Ele veio buscar o meu filho, ela disse, a voz trêmula de pânico. É por isso que ele voltou. Ele vai tentar tirar o Lucas de mim. Eu não vou deixar.
Eu morro, mas não deixo ninguém levar o meu bebê. Ver o terror puro em seu rosto foi como um golpe físico para Arthur. A dor dela era mais importante do que sua própria raiva, mais urgente do que o confronto com Ricardo. Ele precisava acalmá-la. Ele se aproximou devagar, com as mãos levantadas em um gesto de paz. Clara, olhe para mim. Ninguém vai tirar o Lucas de você. Você está me ouvindo? Ninguém. Como você pode ter tanta certeza? Ela chorou. Ele é o pai. Ele tem direitos. Ele vai usar isso contra mim. Ele não vai ter chance, disse Arthur, a voz baixa, mas cheia de uma autoridade absoluta que a fez parar por um instante. Eu não vou permitir. Eu vou resolver essa situação, eu prometo a você. Ele estava agora em frente a ela, a apenas um passo de distância. Ele queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que um toque agora poderia ser invasivo demais. Em vez disso, ele apenas a olhou nos olhos, tentando transmitir toda a sua determinação. Eu sei que você está assustada e confusa, e você tem todo o direito de estar. Eu estou te pedindo uma coisa quase impossível, eu sei, mas eu preciso que você confie em mim. Só mais um pouco. Você consegue fazer isso? A pergunta ficou suspensa no ar pesado do apartamento. Confiar nele, no homem que era um anjo da guarda e agora um portador de segredos, no homem que estava, de alguma forma inexplicável, ligado ao seu pior pesadelo. Clara olhou do rosto sério de Arthur para o seu filho dormindo pacificamente no berço. Lucas era tudo o que importava. A segurança dele era tudo o que importava. Ela não tinha todas as respostas, mal conseguia respirar direito, mas no fundo, uma pequena parte dela ainda acreditava na promessa que via nos olhos de Arthur. Com o coração partido pela incerteza, ela apenas balançou a cabeça em um gesto quase imperceptível. Sim, ela confiaria, por enquanto. Depois de garantir que Clara estava um pouco mais calma e que a porta do apartamento estava trancada, Arthur desceu para a rua, o coração batendo forte com uma fúria fria. Ele pegou o celular e ligou para o número que Ricardo havia lhe dado anos atrás, em uma de suas raras e breves comunicações. Para sua surpresa, a chamada foi atendida no segundo toque. Me encontre no estacionamento do prédio da empresa em 20 minutos. Arthur disse, sem sequer um cumprimento. Sozinho. Ele desligou antes que Ricardo pudesse responder. 20 minutos depois, sob as luzes brancas e frias do estacionamento subterrâneo, Ricardo esperava, encostado em um carro popular que parecia ter visto dias melhores. A postura dele era de derrota. Quando Arthur se aproximou, Ricardo deu um passo à frente. Arthur, eu posso explicar, ele começou, a voz ansiosa. Explicar o quê? Arthur o interrompeu, a voz cortante. Que você mentiu para uma mulher grávida sobre quem você é, que você a abandonou no momento em que ela mais precisava de você. Ou quer me explicar como, depois de 10 anos, a primeira vez que eu te vejo é porque você está destruindo a vida da única pessoa que trouxe alguma luz para a minha? A acusação atingiu Ricardo, que recuou como se tivesse levado um golpe. Eu não sabia, Arthur. Eu juro. Eu não sabia da sua conexão com ela. Isso não muda nada. Arthur explodiu. A raiva que ele vinha reprimindo finalmente vindo à tona. Isso é o que você faz, Ricardo. Você age sem pensar nas consequências e deixa um rastro de destruição para os outros limparem. Você fez isso quando foi embora e deixou nosso pai doente e eu sozinho para cuidar de tudo. Você fez isso de novo agora. Eu sei, gritou Ricardo, a voz embargada. Você acha que eu não sei que eu estraguei tudo? Eu entrei em pânico quando ela me disse que estava grávida. Eu me senti um impostor. Ela gostava do Ricardo vendedor, o cara simples. Como eu poderia contar a ela que eu era um covarde que fugiu da própria família rica? Eu fiz a única coisa que eu sei fazer bem. Eu fugi. Ele passou as mãos pelo cabelo, a angústia estampada em seu rosto. Mas eu me arrependi no segundo em que saí pela porta.
Eu passei meses juntando coragem para voltar, para encontrá-la. E quando eu finalmente o fiz, eu te encontrei, cuidando do meu filho. Arthur sentiu uma pontada de algo que poderia ser pena, mas a afastou. Ele não podia se dar ao luxo de sentir pena. Não ainda. Aquele menino, Lucas, não merece um pai que foge, e Clara não merece mais nenhuma mentira em sua vida. Eu sei. Eu quero fazer a coisa certa. Eu quero ser um pai para ele, disse Ricardo, os olhos suplicantes. Arthur o estudou por um longo momento. O silêncio pesado entre eles. Ele via o desespero no irmão, mas não sabia se podia confiar na mudança. Para Arthur, confiança era algo que se construía com o tempo, com ações. E Ricardo tinha um histórico de demolir qualquer base que tentasse construir. Palavras não significam nada para mim, Ricardo. Você já me disse muitas palavras no passado, disse Arthur, a voz agora calma, mas mortalmente séria. Se você quer uma chance de provar que mudou, você vai fazer as coisas do meu jeito, sob as minhas regras. Ricardo concordou rapidamente, desesperado por qualquer oportunidade. Primeiro, você não vai contar a Clara quem você realmente é. Você não vai mencionar nossa família, nosso passado, ou que eu sou seu irmão. Ainda não. Eu vou decidir quando e se ela estará pronta para ouvir a verdade. Entendido. Ricardo concordou com um aceno de cabeça. Segundo, você vai ficar a uma distância segura dela. Se quiser ver seu filho, será com a minha supervisão ou de alguém que eu designar. Sem visitas surpresa, sem telefonemas. Tudo passará por mim. Outro aceno. E terceiro, se você quer ajudar, você vai ajudar. Você vai depositar uma quantia para o sustento do seu filho todo mês em uma conta que eu vou abrir. Sem desculpas. É o mínimo que você pode fazer. Prove com ações, não com promessas vazias, que você se importa. Arthur deu um passo à frente, seu olhar fixo no de seu irmão. Um erro, Ricardo. Uma mentira. Se você a magoar de novo, se você a assustar de alguma forma, eu juro que você nunca mais verá seu filho. Você me entendeu bem? Sim, sussurrou Ricardo, a voz rouca. Eu entendi. Não houve abraço nem aperto de mão. Apenas uma trégua fria e frágil. Arthur se virou e caminhou de volta para seu carro, deixando Ricardo sozinho sob as luzes do estacionamento. Ao entrar no veículo, ele encostou a cabeça no volante, a raiva dando lugar a um cansaço profundo. Ele olhou para o irmão pelo retrovisor, uma figura solitária e patética. Negar a ele completamente uma chance de ver o filho parecia cruel, um ciclo de dor que ele mesmo conhecia bem. Mas confiar nele era impossível. Por enquanto, tudo o que ele podia fazer era observar, avaliar e carregar o peso daquele segredo, rezando para não ser esmagado por ele. Arthur voltou para o apartamento sentindo o peso do mundo em seus ombros. A porta se abriu antes mesmo que ele pudesse tocar a maçaneta. Clara estava ali, esperando, o rosto marcado pela ansiedade. O alívio em seus olhos ao vê-lo foi imediato, mas logo foi substituído pela pergunta que ele sabia que ela faria. E então, ela perguntou, a voz baixa, você falou com ele? Sim, eu falei, respondeu Arthur, fechando a porta atrás de si. Ele caminhou até a sala e se sentou no sofá, passando as mãos pelo rosto, exausto. Ele não vai mais te procurar. Ele concordou em manter distância. Qualquer contato ou ajuda será feito através de mim. Vocês dois estão seguros, eu garanto. A notícia trouxe um alívio visível para Clara, mas não apagou a confusão em seu olhar. Ela se sentou na poltrona em frente a ele, a distância entre eles parecendo maior do que nunca. Mas você ainda não me disse, Arthur, como você o conhecia. Arthur olhou para ela, para a mulher que havia se tornado o centro de seu universo. Ele poderia continuar a esconder a verdade, a adiar a dor que a revelação completa certamente causaria. Mas ele sabia que não poderia construir um futuro sobre um alicerce de segredos. A única verdade que importava, a que precisava ser dita primeiro, era a verdade de seu coração.
A história de como eu o conheço é longa e complicada. É parte de um passado que eu enterrei há muito tempo. Ele começou, a voz séria. E eu prometo que vou te contar cada detalhe. Mas antes disso, existe algo mais importante. Algo que eu preciso que você entenda. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, e olhou diretamente nos olhos dela, sua alma exposta. Clara, quando eu te encontrei naquele corredor, eu era um homem vazio. Eu vivia, respirava, mas eu não sentia nada. A minha vida era apenas uma rotina cinzenta. E então, você e o Lucas apareceram. Vocês trouxeram cor de volta para o meu mundo. Vocês me fizeram sentir de novo. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Clara, mas ela permaneceu em silêncio, ouvindo. Eu não estou fazendo nada disso por pena. Não é um dever ou uma obrigação. No começo, eu achei que era uma forma de me redimir, de pagar uma dívida com o meu passado. Mas não é mais sobre isso, é sobre você. Ele fez uma pausa, reunindo toda a coragem que tinha. Eu me apaixonei por você, Clara. Eu amo a sua força, a sua bondade, a forma como você luta pelo seu filho. Eu amo a mulher que você é. Eu te amo. E eu quero construir uma vida com você e com o Lucas, se você me permitir. A confissão ficou no ar, tão poderosa e inesperada que Clara ficou sem fôlego. As lágrimas que ela segurava agora corriam livremente. Todas as suas inseguranças vieram à tona. Arthur, eu não sei o que dizer. Ela gaguejou, balançando a cabeça. Olhe para mim. Eu não tenho nada, eu sou só eu. E você é você. Ele se levantou, foi até ela e se ajoelhou em sua frente, pegando suas mãos nas dele. Você é tudo, ele disse com uma convicção que silenciou todas as dúvidas dela. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Você é uma mãe incrível. E você é a única pessoa que me fez sentir em casa em 5 anos. Isso é tudo o que importa para mim. Sentindo o calor das mãos dele, a sinceridade em sua voz, Clara finalmente permitiu que seus próprios sentimentos viessem à superfície. Eu também sinto por você, Arthur, ela admitiu em um sussurro. Eu senti desde o começo, mas tive tanto medo. Eu não achava que merecia alguém como você. Sou eu que não mereço você, ele disse, e com um movimento suave, ele enxugou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Naquele momento, unidos pela confissão de seus sentimentos, eles se sentiram fortes o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Sobre o Ricardo, começou Clara, a voz mais firme agora. Ele é o pai biológico de Lucas, e não podemos apagar isso, disse Arthur. Mas nós, você e eu, vamos decidir como isso funciona. Juntos, nós vamos estabelecer os limites, e a prioridade sempre será a segurança e o bem-estar de Lucas. Ele só se aproximará se, e quando estivermos certos de que é o melhor para o nosso filho. A palavra nosso soou tão natural, tão certa. Clara concordou. Juntos. Arthur a abraçou, e ela se aninhou em seus braços, sentindo-se segura de uma forma que nunca havia se sentido. O amor deles era um porto seguro na tempestade de suas vidas. Ele ainda carregava o peso do segredo sobre seu parentesco com Ricardo e sabia que a conversa final seria difícil. Ele temia a reação dela, mas olhando para o futuro, ele sabia que a honestidade era o único caminho. Mas naquela noite, pela primeira vez, ele se permitiu apenas sentir a felicidade daquele novo começo, com a mulher que ele amava em seus braços. Os meses se passaram em uma rotina de uma felicidade tranquila e surpreendente. A vida de Arthur, Clara e do pequeno Lucas se entrelaçou de uma forma natural e profunda. Arthur descobriu a alegria nas coisas mais simples. O primeiro sorriso de Lucas, o som de sua risada, o jeito como suas pequenas mãos seguravam seu dedo com força. Clara, por sua vez, floresceu. A segurança e o amor que recebia de Arthur curaram as feridas de seu passado, permitindo que ela se tornasse a mãe confiante e carinhosa que sempre quis ser. Ricardo
fiel à sua palavra, tornou-se uma presença cautelosa e consistente. As visitas supervisionadas evoluíram para breves passeios no parque, sempre com Arthur ou uma babá de confiança por perto. Ele nunca ultrapassou os limites, e o dinheiro para o sustento de Lucas era depositado pontualmente todo mês. Havia uma tristeza em seu olhar, um arrependimento genuíno que Arthur observava com um ceticismo que diminuía lentamente. Mas um segredo ainda permanecia entre Arthur e Clara, uma sombra que ele sabia que precisava dissipar para que a luz deles pudesse brilhar por completo. Com o primeiro aniversário de Lucas se aproximando, Arthur sabia que não podia mais adiar. Naquela noite, depois de colocarem um Lucas sonolento no berço, ele encontrou Clara na sala, lendo um livro no sofá. Ele se sentou ao lado dela, o coração um pouco mais rápido do que o normal. Clara, ele começou, e ela imediatamente fechou o livro, sentindo a seriedade em seu tom. Eu te fiz uma promessa há muito tempo, continuou ele, pegando a mão dela. Eu disse que te contaria toda a verdade sobre o meu passado com o Ricardo. Eu preciso fazer isso agora. Clara apertou a mão dele, preparando-se. Estou ouvindo. Arthur respirou fundo. Ricardo é meu irmão mais novo. Nossa família, nós viemos de muito dinheiro, algo que ele sempre odiou. Há 10 anos, ele abriu mão de tudo, do nome, da herança, das responsabilidades, e foi embora. Ele queria uma vida simples, longe do que ele via como uma prisão dourada. Ele olhou para o rosto dela, buscando qualquer sinal de raiva, mas encontrou apenas uma atenção concentrada. Quando ele te conheceu, ele mentiu sobre quem era porque estava fugindo daquele passado. Ele era o Ricardo vendedor, porque na cabeça dele, esse era o único jeito de alguém gostar dele de verdade, sem o peso do nosso sobrenome. Não é uma desculpa para o que ele fez, de forma alguma. Abandonar você foi um ato de covardia imperdoável. Ele fez uma pausa, chegando à parte mais difícil. A razão pela qual eu não te contei isso antes foi por medo. Eu tive medo de que você se sentisse enganada, uma peça em um drama familiar que não era seu. Eu tive medo que você olhasse para mim e visse apenas mais uma parte daquela mentira. Eu precisava ter certeza de que o arrependimento dele era real antes de te sobrecarregar com mais essa dor. Eu queria te proteger, mas ao fazer isso, eu mantive um segredo de você. E por isso, eu te peço perdão. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, processando a imensidão daquela revelação. O homem que a abandonou era irmão do homem que a salvou. Sua história de amor nasceu das cinzas da maior mentira de sua vida. Era um roteiro quase inacreditável. Finalmente, ela se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Então, Lucas é seu sobrinho. Sim, disse Arthur a voz baixa. Ela levou a mão livre ao rosto dele. É muita coisa para entender. A mentira dele foi enorme. Mas eu olho para você, Arthur, e eu não vejo mentira. Eu vejo o homem que me segurou quando eu caí, que segurou minha mão enquanto nosso filho nascia, que me ensinou a confiar no amor de novo. Você não me contou para me proteger. Eu entendo. Eu não estou com raiva de você. Eu te amo. As palavras dela foram a absolvição que ele nem sabia que precisava. Ele a abraçou forte, o último muro entre eles finalmente desmoronando. Algumas semanas depois, o apartamento estava decorado com alguns balões coloridos. Um pequeno bolo com uma única vela estava sobre a mesa da cozinha. Era o primeiro aniversário de Lucas. Clara estava com o menino no colo e Arthur estava ao lado deles. A campainha tocou. Era Ricardo. Ele trazia um presente pequeno e simples. Havia um nervosismo em seu sorriso, mas também uma luz de esperança. Parabéns, Lucas, ele disse suavemente para o filho, que sorriu um sorriso com poucos dentes. Eles cantaram parabéns, os 4 juntos. A voz de Ricardo era um pouco instável, cheia de emoção. Arthur observava a cena, Clara, radiante, Lucas batendo palmas, feliz,
E Ricardo, seu irmão perdido, encontrando lentamente o caminho de volta, não como o herdeiro de uma fortuna, mas como o pai de um menino maravilhoso. Mais tarde, quando Ricardo já tinha ido embora, Arthur estava na varanda com Clara, observando as luzes da cidade. Lucas dormia tranquilamente em seu berço. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz de novo, disse Arthur, a voz embargada pela emoção, passando o braço ao redor dos ombros dela. Clara encostou a cabeça em seu peito. É a nossa felicidade, Arthur. É real e é a nossa família. Ele a beijou na testa, sentindo uma gratidão imensa. A dor de seu passado nunca desapareceria completamente. Mas agora, ela não era mais um vazio. Era um espaço que havia sido preenchido pelo amor de uma mulher incrível e pelo som da risada de uma criança. Eles eram uma família imperfeita, nascida do acaso e curada pelo perdão, e era tudo o que ele sempre quis. Para toda mulher que já teve o coração partido por um abandono ou por uma perda tão profunda que acreditou que nunca mais seria capaz de amar. Para você que já sentiu o gosto amargo da solidão e, para se proteger, construiu muralhas altas e fortes ao redor de si mesma. A história de Clara e Arthur nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode vir do lugar que menos esperamos. Ela nos ensina que perdoar não é esquecer a ferida, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a dor que ele causou e ainda assim escolher dar um passo em direção à paz. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas pelo passado que as condena ou pela família a que pertencem, mas sim pelas escolhas que fazem a cada novo dia. Um homem pode, sim, governar um império e ainda assim encontrar sua verdadeira nobreza ao segurar a mão de uma mulher assustada em um hospital ou ao chorar de alegria, ninando um bebê que o destino colocou em seus braços. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que nunca erra, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de pedir perdão com atitudes e de provar seu valor, dia após dia. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor do passado. Às vezes, o amor bate à nossa porta disfarçado de um problema, mas, se tivermos a coragem de acolhê-lo, ele pode se tornar a nossa maior e mais bela bênção. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!